Olá, você já sofreu ou conhece alguém que sofreu assédio moral ou sexual no trabalho? É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje com a advogada, professora e conciliadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Kelly Rebeschini. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, RD News, pelo convite. É um tema muito polêmico, né? A gente tem trabalhado isso muito em empresas, tirado dúvidas em escolas, em eventos, até mesmo pela OAB, né? E é um tema que a gente verifica que está cada vez mais em voga justamente por conta do acesso agora com as denúncias, né? Que a gente verifica que realmente o IPT, junto com a própria Organização Internacional do Trabalho, começou a abrir esse leque e essas campanhas, né, a nível nacional e internacional, para ter esse tipo de acesso às denúncias de assédio moral e assédio sexual no trabalho. Bom, então vamos iniciar já que você é professora, aproveitar para sermos didáticos. O que representa, o que é realmente considerado um assédio moral e um assédio sexual no ambiente de trabalho? Bom, o assédio moral, para a gente começar, né, ele não é tipificado, não existe uma lei ainda tratando do que vem a ser efetivamente o assédio moral. O que realmente o doutrinador, né, às vezes alguma tipificação legal que pode ter um certo tipo de indenização, alega que pode ser o assédio moral. O assédio moral é tudo aquilo que é constrangimento dentro do ambiente de trabalho. Tudo aquilo que seja o superior hierárquico, ou até mesmo o colega de profissão, ele faça no ambiente de trabalho justamente para abalar psicologicamente, seja o seu colega ou seja o funcionário, o colaborador da empresa. Então, tudo aquilo que foge do poder diretivo da empresa dado ao superior hierárquico, até mesmo ao colega de trabalho, que causa um certo tipo de constrangimento, um abalo psicológico dentro da empresa, isso é configurado como assédio moral. Então, isso é geralmente verificado em empresas que excedem esse poder diretivo, seja na questão de chamar a atenção do funcionário, seja até mesmo de cobrar metas, e isso acaba tendo algum certo tipo de abalo psicológico, gerando questões de transtornos tanto mentais quanto físicos, né? E já o assédio sexual é diferente. O assédio sexual ele já foi tipificado pela lei penal, e ele é o constrangimento, na verdade, do próprio funcionário, seja ele em qualquer grau de função hierárquica ou não, que é para ter favorecimento sexual. Então, o próprio empregador, no nível que ele desempenha, ele utiliza disso, ou do próprio colega, na questão da proximidade, ele constrange a vítima para ter esse certo tipo de favorecimento sexual dentro da empresa, utilizando do ambiente de trabalho justamente para ter esse tipo de intimidação desse colaborador, desse funcionário. Nesse caso, por exemplo, do assédio sexual, uma cantada pode ser considerado um assédio sexual? Então, a lei diz, né, o constrangimento da vítima, ou seja, a rejeição da vítima. O que a gente sempre faz é ter esse cuidado na hora de explicar para os colaboradores, para a empresa, até mesmo para o cliente. Quando a cantada ela é rejeitada pela pessoa que ela sofre, isso é o próprio assédio sexual no ambiente de trabalho. Mas quando a cantada ela é recebida e no momento aceita por aquela questão de paquera dentro da empresa, isso não é configurado. Porque a lei deixa bem claro que tem que ter um evento de constrangimento do funcionário, do colega de trabalho, do inferior hierárquico, do funcionário, né? Então tem que ter um certo tipo de repulsa, de rejeição do próprio empregado, do próprio colega, para ter o certo tipo de configuração de assédio sexual, o constrangimento que a lei fala. E tem que ter repetição, porque às vezes fez uma cantada, a pessoa rejeitou uma vez, pode ser considerado? Então, a lei fala que tem que ter o constrangimento da vítima, né? Hoje, às vezes, pela própria jurisprudência do tribunal, algumas pessoas entendem que o próprio fato de ter acontecido um ato em si dentro da empresa já configurou o assédio sexual. Mas outros, como é o caso do assédio moral, tem que ter uma conduta repetitiva e abusiva. Então, tem que ter um certo tipo de reiteração para a prática do assédio moral. Já em algumas jurisprudências em relação ao assédio sexual, um ato somente já pode configurar o assédio sexual. Ou um contato físico rejeitado pela vítima, ou uma cantada interpretada de uma forma de repulsa, também pode configurar o assédio sexual. Porque às vezes o que se ouve é que houve a cantada, a pessoa rejeitou, e aí a parte que fez a cantada, né, foi uma brincadeira, né? Isso. E precisa ter testemunhas, porque assim, eu acho que certamente são duas situações muito difíceis de serem provadas, né? Como provar
o assédio moral ou o assédio sexual? Como a vítima, a pessoa pode produzir essas provas para que ela possa depois, enfim, entrar com um processo contra a pessoa? É inegável falar que essa questão geralmente de assédio moral e assédio sexual, geralmente, principalmente no século XXI, ela é muito velada. Porque geralmente o assediador, ele já sabe o momento e o local que ele pode fazer isso para que isso não configure um certo tipo de assédio. Então, geralmente isso é feito a quatro paredes, no momento que é chamado para ter um certo tipo de conversa em relação à empresa, ou no momento que está todo mundo fora do expediente, acontece um certo tipo de contato físico. Só que hoje em dia, não dá para falar que é difícil ou fácil, é o momento que você consegue provar. E a prova mais robusta nesse sentido, geralmente, é a prova testemunhal. É uma colega sua que verificou um certo tipo de cantada, um certo tipo de contato repudiado pela vítima, um constrangimento por alguns olhares e a emissão de som. Porque a gente sabe que o assédio sexual ele não é somente o contato físico, né? Que as vítimas geralmente perguntam: será que eu sofri um assédio sexual na empresa? A dúvida é essa. Então, toda vez que há algum certo tipo de constrangimento por um certo tipo de favorecimento sexual, uma intimidação nesse sentido, a vítima, independente se teve contato físico, ela sofreu assédio. Então, isso pode ser provado através de uma testemunha, através de uma conversa de um WhatsApp que pode ter sido mandado um certo tipo de cantada que a vítima propriamente já rejeitou, e também por câmeras, que a gente verifica que isso, se houver algum contato físico, algum olhar, alguma emissão de som já rejeitado ou que incomodou a vítima, já pode ser sim enquadrado como assédio sexual. Ela, por exemplo, como vítima, foi chamada, digamos assim, que geralmente quando você entra numa empresa, você acaba já sabendo, olha, fulano ou fulana, porque acho que também acontece, sim, né, o inverso com homens, mas tem essa mania, né, cuidado, as pessoas geralmente já avisam, porque cria-se aí uma cultura de, né, aquela pessoa é assediadora. Ela pode, por exemplo, chamou para uma gravação, para uma reunião, entrar com um celular gravando áudio ou em vídeo, isso pode ser considerado prova? Então, essa gravação ela é muito delicada, né? Porque eu só posso ter esse tipo de gravação quando a outra parte está sabendo que está sendo gravada, senão é uma prova ilícita. Mesmo a vítima gravando? Mesmo a vítima gravando. Então, toda vez que tem essa questão de conversa entre duas partes e uma está gravando, a outra não está ciente, então não é um certo tipo de prova, que pode ser considerado, sim, um certo tipo de indício de prova, mas é uma prova ilegal. Então, verificando esse tipo de modalidade, não poderia estar sendo utilizada nesse sentido. Agora, a conversa de WhatsApp, sabendo que qualquer pessoa pode ter contato com o celular, verificando, pode ser juntado em processo. E é válido lembrar que o assédio sexual e o assédio moral, ele não tem gênero, né? A gente fala muito em ela, mas é quase normal também ter o assédio sexual da mulher contra o homem. Porque na intimidação, na questão do ambiente de trabalho, também tem intimidação da mulher contra o seu superior hierárquico, da mulher contra o seu próprio colega, alguma piadinha que ele mesmo rejeitou, de cunho sexual, ou de homem com homem. Da questão sexual hoje não é mais uma barreira para configurar, na verdade nunca foi, né? Mas sempre tinha uma política dizendo que era somente a mulher que era assediada, né? Claro que as estatísticas sempre mostraram e sempre mostram que a mulher realmente no ranking ela é a mais assediada no ambiente de trabalho, a mulher em si e a mulher negra. Então, hoje o ranking da questão do assédio moral e sexual trata-se da mulher negra, né? Então, a gente verifica de colegas contra colegas em relação a cunho homem contra homem. Então, essa questão de ser somente contra a mulher já não existe mais, porque a gente verifica isso de qualquer maneira de opção sexual. E acho que é importante reafirmar, você tem falado já, mas hoje em dia não é só o superior hierárquico, né, com o seu subordinado que configura assédio. Você acabou de dizer o inverso também. Então, lateral, entre colegas, a empresa, como que ela pode se prevenir desse tipo de coisa? Porque assim, por exemplo, a gente é colega, eu assedio você e a empresa pode responder? Pode, porque assim, toda vez que verifica-se que o ambiente laboral ele está de alguma forma, entre aspas, contaminado com algum certo tipo de defeito trabalhista, né, nessa questão do assédio, a empresa precisa adotar algumas políticas. Quais são as políticas? Geralmente as empresas têm feito muito palestras, né? Eu tenho palestradas em empresas a respeito de assédio moral, em algumas sobre assédio sexual, justamente para fazer essa conscientização do que é efetivamente assédio sexual e assédio moral.
Porque até mesmo quem pratica, às vezes, o assédio moral e o assédio sexual, não está sabendo até qual é o limite dentro da empresa para esse tipo de conversa, esse tipo de brincadeira ou esse tipo de cobrança excessiva. Então, o próprio assédio sexual ou assédio moral, ele é dividido em partes. O assédio moral ele pode ser tanto horizontal quanto vertical. E aí no vertical a gente tem o ascendente, né, que é do próprio do descendente contra o ascendente, que é do superior, que é o normal, contra o inferior, que no caso é o funcionário. O ascendente, quando é do próprio funcionário contra o superior hierárquico, o próprio chefe. E o horizontal, que é entre os colegas. Então, às vezes, o próprio funcionário ele acha que só existe o assédio moral quando há uma superioridade. Não, engana-se. Então, quando o próprio colega faz certo tipo de assédio moral, seja desqualificando o seu colega, seja excluindo, seja fazendo certo tipo de comentário maldoso, ele está praticando o assédio moral, na modalidade de forma horizontal. Já do assédio sexual, ele tem duas modalidades, que é por chantagem e por intimidação, que pode ocorrer em qualquer grau e escala de função hierárquica. Pode ser de funcionário, até mesmo de cliente contra funcionário. Nossa. A diferença é que na chantagem eu faço algum certo tipo de comentário no intuito de você aceitar esse favorecimento sexual para você ter um certo tipo de promoção dentro da empresa. Ou subir de grau, ou receber alguma promoção. Já a intimidação não, são aquelas brincadeiras, aquelas emissões de som, aquelas olhadas no cunho de constranger a vítima. Isso é o assédio sexual também. E quais as consequências? As consequências para a vítima, né? Para a vítima, ao momento que acontece o assédio sexual ou o assédio moral, ela verificando que a empresa não adotou algum certo tipo de política, não houve algum certo tipo de conscientização, ela pode pedir sim a rescisão indireta do contrato de trabalho. Além de indenizações por danos morais, né, por questões de constrangimento, e por danos materiais, se houver algum certo tipo de questões de abalo psicológico, gasto com médicos, com psiquiatras, com questões de gastrointestinais, que é quase normal quando acontece isso com a vítima, e para o assediador. Na questão do assédio moral, existe a demissão por justa causa, né, justamente por conta da própria lei que permite a justa causa por isso, a responsabilização civil também por indenização por dano moral, e já do assédio sexual tem uma agravante, que é a punição criminal, porque o assédio sexual, para quem não sabe, ele é crime. Então, a punição é de 1 a 2 anos de detenção. Nossa. Então, quando a gente verifica da diferença de um para outro, é que tudo que aplica-se ao assédio moral também aplica-se para o assédio sexual. Só que o agravante que é um crime. É um crime previsto no Código Penal. Nesse caso, então, a empresa, ela pode demitir por justa causa, lembrando que tudo tem que ser provado, sim, né? Tem que se provar na justiça esses fatores. E ele mesmo, a empresa mesmo encaminha a denúncia criminal? A denúncia tanto pode ser feita dentro da empresa, justamente para verificação trabalhista, no caso de verificação de assédio moral ou sexual dentro da empresa, para punição de assédio sexual ou moral, por demissão, por justa causa, e posteriormente a vítima pode fazer isso através de uma delegacia, ou até mesmo através da empresa, que ela pode estar sendo encaminhada para uma delegacia justamente para configurar esse tipo de crime, que é crime. Bom, as pessoas têm também, às vezes, dúvidas quanto a como iniciar um processo, né? Principalmente quem é empregado, às vezes não tem conhecimento jurídico nenhum. Como é que está essa questão hoje na Justiça do Trabalho para se iniciar um processo trabalhista por dano moral, ou assédio moral ou assédio sexual? Bom, hoje, quando a gente verificou com a reforma trabalhista, né, hoje tem mais um agravante em relação ao processo trabalhista. Porque embora eu possa ter sofrido realmente assédio sexual ou assédio moral, como o ônus é de quem alega, no caso é do reclamante, fica totalmente ao cunho dele provar a alegação de assédio sexual e assédio moral. E se porventura ele não consiga provar essa alegação através de um processo trabalhista, ele pode vir a ser condenado por honorários sucumbenciais, até mesmo por litigância de má-fé, se isso for configurado. Então, a prova nessa questão de assédio sexual e assédio moral, ela não é uma prova impossível. As pessoas geralmente verificam assim, eu não vou denunciar porque eu não vou conseguir provar. Que dá, né? Eu não vou conseguir denunciar porque ele vai sair ileso, eu vou acabar sendo punida pela própria justiça. Mas existem meios para conseguir esse tipo de prova para entrar com o processo trabalhista. O ônus é da própria pessoa que alegou o assédio moral e o sexual. No caso, por exemplo, a empresa que tem câmera e ela sabe que pode ter sido gravada alguma situação no ambiente, ela não tem acesso a essas imagens, ela pode solicitar
solicitar no processo que a empresa forneça. Que disponibilize as cenas que podem ter sido realizadas o assédio moral, o assédio sexual dentro da empresa. Perfeitamente. Ok, mais alguma informação que você considera que a gente não abordou aqui nessas situações? Eu gosto sempre de deixar bem claro, né, que é uma dica, tanto como advogada, como professora e também como mulher, como qualquer outro tipo de ser humano, que tanto o assédio moral ou o assédio sexual ele precisa ser denunciado dentro da empresa. Né? Porque esse tipo de assédio, para algumas pessoas, causa somente algum certo tipo de constrangimento, mas para outras, causam síndrome do pânico, causam depressão. Então, você que sofreu ou venha ter sido, esteja sofrendo assédio sexual moral, existem canais que o próprio Ministério Público trabalha, o MPT, junto com a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, disponibilizam justamente para essa denúncia. Então, se você está sofrendo assédio sexual ou assédio moral, você pode fazer essa denúncia também dentro da empresa ou procurar canais como o próprio MPT, a OIT, para denunciar esse tipo de assédio. Porque esse assédio, além de ser ilegal, também ele é imoral. Ok, muito obrigada por ter aceito o convite, por todas as informações. Espero que a gente possa ajudar muitas pessoas com essa entrevista. Agradeço a RD News pelo convite e eu espero ter ajudado e conscientizado as pessoas a respeito do assédio sexual e moral. Obrigada. Bom, nós conversamos com a advogada Kelly Rebeschini, conciliadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e também professora, e falando um pouco aí sobre assédio moral e assédio sexual. Então você que conhece alguém, ou mesmo que você não conheça, eu convido você a mandar essa entrevista para os seus grupos de WhatsApp. Justamente porque às vezes a gente não sabe as situações que as pessoas passam, sofrem, né? Então ela pode ser uma entrevista esclarecedora, pode trazer aí informações que a pessoa precisa para esse momento. Então curta, compartilhe, a entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube e também nos sites RDTV e RD News. Obrigada pela audiência, até a próxima.